Eles não falam. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. E aí, Igor? Senti sua falta na primeira aula. Ninguém estava me respondendo. Eu falei, cadê o Igor que me responde sempre? Eu estava sonhando, professor, Não sonhando. acredito, você perdeu minha aula. Mas ontem não teve duas também? Uai, pois é. 2 ontem, 2 hoje. Ah, professor. É porque Não assim, eu pode? acordei. Só que aí eu olhei e eu falei assim, morri. Pode perder nem. Acordei só agora. Mas pelo menos tá aqui na segunda, então. É, Vamos pensar positivamente. vamos. Gente, vou só mais um minutinho pro resto do pessoal entrar, aí a gente já começa, tá? Ô, professor, libera o bate-papo aí. Ai, gente, tá liberado lá, tá? Todos em modo público. Quer ver? Mas ela não quer conversar com todo mundo, ela quer com uma pessoa específica que Quer eu sei. conversar com a pessoa específica. É. Exatamente. Vai no WhatsApp então, Amanda. Pois é, Não, prefiro conversar por aqui, que eu consigo entender a aula. gente, mas foca aqui em mim, ao invés de ficar conversando. É, tem que focar no professor, velho. Pois é. Sem problemas. Deixa eu colocar, ó. Pronto. Tá bom, né, Amanda? Vou focar, então. Bom, gente, vamos lá então, ó. Na última aula, na primeira aula de hoje, na verdade, né? Deixa eu colocar aqui. Nós tínhamos falado aqui dessas razões trigonométricas para 30, 45 e 60. E a gente parou aqui nesse exercício 29. Então, bora fazer mais esses aqui. E aí, mais esses aqui, na verdade, eu peguei esse 34 e esse 39 também. Para a gente falar dessa outra parte aqui. Acho que ainda dá tempo de a gente falar desse seno e cosseno de ângulos obtusos. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que tinha até os ângulos agudos, ó, até 89. Aí ali na frente a gente vê os ângulos obtusos, como que a gente determina eles. Aí, vamos lá. Agora que eu lembrei, Zé Gabriel, na última aula, cortou bem na hora que eu estava te falando. Aqui nesse caso, o que você tinha me perguntado era se o 5 era hipotenusa, né? Aí, a ideia é que o 5, ele é a hipotenusa desse triângulo menor, desse que a gente pintou de amarelo aqui. Quando eu peguei o outro triângulo, o triângulo agora que eu estava pintando aqui de vermelho, cortou no meio, esse triângulo aqui, aí nesse triângulo, o x que é a hipotenusa. O 5 eu nem uso ele lá. Então, essa é a ideia. Aí vamos lá. Exercício 30. O 30 fala assim, ó. Uma rampa faz um ângulo alfa com a horizontal. Um carro percorreu 6 metros na rampa e atingiu uma altura de 3,27 metros. Qual que é a medida do ângulo alfa? Nesse caso aqui, tem uma situação que é inversa. Ó. Ao invés dele me dar o ângulo e pedir algum das medidas do lado desse triângulo, ele me deu 2 medidas do lado e quer a medida do ângulo. Então, aqui a gente ainda usa a tabelinha lá, a gente vai acabar utilizando a tabela, da mesma forma.
Vocês vão ver que agora a gente vai fazer invertido. Então, aqui, ó, ele falou que esse carro percorreu 6 metros na rampa. Então, aqui, 6 metros. Essa pessoa que tirou a carteira aqui, ó, tem que ser boa na rampa, porque olha lá, tanto que tá alto aqui. E a altura foi de 3,27 metros. Então, essa medida, que é a altura, ele me deu 3,27 metros. Pronto, ele quer saber qual que é o valor do ângulo alfa. Para a gente começar, então, a pensar no valor desse ângulo alfa, eu preciso saber qual razão trigonométrica a gente vai usar, né? E aí, se a gente observar aqui, em relação a alfa, eu tenho cateto oposto e, em frente ao ângulo de 90, eu tenho hipotenusa. Ou seja, cateto oposto e hipotenusa, eu vou ter que usar seno. Mateus, sem a tabela, não dá para a gente fazer. Porque é aquela questão. Os que a gente tem que saber, os que a gente tem que conhecer, é os de 30, 45 e 60. Todos os outros, a gente não é obrigado a saber, porque são muitos valores. Pensa, a gente tem que saber todos esses aqui. E aí, nesses casos aqui, sem a tabela seria praticamente impossível de fazer. Sem a tabela ou sem uma calculadora, né? A gente precisaria de um desses dois elementos. No nosso caso aqui, a gente vai usar a tabela. E aí, nesse caso, então, como a gente tem cateto oposto e hipotenusa, a gente usa a razão, então, do seno. Então, seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, fica 3,27 dividido por 6. Deixa eu pôr a calculadorinha aqui para vocês irem vendo as continhas que eu for fazendo. Então, 3,27 dividido por 6. Olha lá, 0,545. Então, esse resultado, 0,545. O que eu quero aqui, então? Eu vou voltar agora lá na tabela, só que agora eu vou fazer o contrário. Ao invés de eu pegar o ângulo e encontrar o valor do seno, eu vou procurar algum seno que tenha valor 0,545. E aí, se a gente voltar, então, aqui na tabela, vamos dar uma analisada aqui. Deixa eu apagar essas coisas que eu tinha marcado aqui no exercício anterior. Aqui, ó, tá vendo? Se vocês perceberem, o valor de seno, ele sempre vai aumentando, ó. Então, em algum momento, vai chegar lá no 0,5 alguma coisa. E aí, se a gente for olhando aqui, ó... Opa, voltei demais. Se a gente for olhando, tem lá 0,515, 530, 545. Então, o seno que me dá 0,545 é o de 33 graus. Então, fechou. O ângulo alfa, nesse caso, é 33 graus. Se não fosse pela tabela, a gente poderia fazer pela calculadora, mas teria que ser uma calculadora científica. E essa do celular, às vezes que o próprio celular traz, a científica dele, também não daria, porque tem que ser uma calculadora científica que traz uma função que é seno elevado a menos 1. Aí, quando a gente calcula seno elevado a menos 1, então, por exemplo, se eu calcular seno elevado a menos 1 de 0,545, aí ele me daria os 33 graus. Só que, como eu disse, teria que ser uma calculadora científica ou baixar um aplicativo de calculadora, ou então ter uma calculadora Professor, científica, aí daria. Sim. Esse 0,545. Tipo, se você colocasse essa questão na prova, você iria colocar aquele quadro lá em cima? Aquela Isso. tabela? Eu daria a tabela e aí vocês consultariam na tabela mesmo. Ah, tá. Beleza? Geralmente, Igor, o que acontece? Vamos supor, esse exercício aqui, ó, essa da letra A, se a gente não tivesse a tabela, o que o enunciado, a pessoa que montaria a questão, provavelmente faria para não ter que colocar a tabela inteira? Ele te daria seno de 18, cosseno de 18 e tangente de 18. Aí ele falaria o valor dos três. Aí você usaria o que você precisasse, no caso a tangente. Mas nesse caso aqui, como tem a tabela, ele nem deu os valores. Mas, de alguma forma, ele vai ter que te dar.
trabalhou com um ângulo que não é notável, o enunciado ou a prova tem que te fornecer meios para você conseguir encontrar esses resultados ali. Porque não somos obrigados a saber todos os tangentes, cossenos e senos. A gente pode usar a tabelinha lá tranquilamente. Tá bom? Entendi. Vamos lá, vamos ver essa aqui agora, 31. Ó. Ele falou, você estudou que um triângulo com os lados medinos 3, 4 e 5 unidades é um triângulo retângulo, pois vale a relação. Então, 5 ao quadrado é igual a 3 quadrado mais 4 quadrado. Essa relação, lembra que é Pitágoras. Ó. E aí, gente, só enfatizando a coisa, lembra que sempre o lado maior de um triângulo retângulo é a hipotenusa, tá? Então, se eu falar, tem um triângulo de lados 3, 4 e 5, automaticamente eu já vou saber que 5 é a hipotenusa. Por quê? Porque ele é o maior lado. Sempre o maior lado é a hipotenusa num triângulo retângulo. E sempre o maior lado está na frente do maior ângulo. Então, nesse caso aqui, ó, eu já sei que esse ângulo é maior que esse. Por quê? Porque 4 que está na frente desse é maior que 3 que está na frente desse. Tem essa relaçãozinha entre ângulos também, tá? Aí ele quer, então, nessa aqui, que a gente calcule a medida aproximada dos ângulos agudos no triângulo abaixo. Então, ele quer saber quem que é esse aqui, que eu vou chamar de alfa, e quem que é esse aqui, que eu vou chamar de beta. Então, só usar as relações também. Ó. Eu vou usar para alfa, seno de alfa, que aí vai, então, me dar cateto oposto sobre hipotenusa. Então, fica 4 quintos. Vou pôr a calculadorinha aqui de novo, para a gente ir fazendo as continhas. Essa aqui era de boinha, né, para fazer, mas tudo bem. Olha lá, 4 dividido por 5, 0,8. E aí, como ele falou, ele quer valores aproximados. Então, aqui é 0,8. Então, eu vou lá na minha tabela e vejo qual dos senos se aproxima mais do 0,8. Então, aqui, ó, aqui já está 0,707. Aqui, 743, 777, 799, ó. 0,799 está bem perto do 0,8. Então, é esse que eu vou usar. Então, é o ângulo de 53 graus. Isso quer dizer, então, que o meu alfa... Vou fechar aqui. Isso quer dizer, então, que meu alfa é 53 graus. E para descobrir beta, eu nem preciso ficar fazendo razão trigonométrica. Por quê? Eu já sei que esse mais esse tem que dar 90. Então, o que está faltando de 53 para chegar em 90 é só fazer uma subtraçãozinha, né? Então, meu beta vai ser 90 menos 53, que dá 37 graus. Então, meu beta é aproximadamente lá 37 graus e meu alfa 53. De boa, esse aqui? Sim, sim. Beleza. Qualquer coisa, manda aí, gente, no chat, tá bom? Ó, o 32. Só pra gente treinar mesmo essa questão de pegar lá na tabela. Um caminhão sobe uma rampa inclinada de 10 graus em relação ao plano horizontal. Se a rampa tem 30 metros de comprimento, a quantos metros o caminhão se eleva verticalmente após percorrer toda a rampa? Ou seja, nesse triângulozinho que ele montou aqui para mim, ele quer saber qual que é essa altura aqui, ó, qual que é esse valor de x, então. Sendo que aqui está o ângulo de 90 graus. Ah, gente, uma coisa. Tá vendo? Não aparece ângulo de 90 graus aqui, mas eu venho aqui e coloco. Por que que eu garanto, nesse caso aqui, que tem 90 graus? Porque ele me fala que é a altura. Olha lá, a ideia, se a rampa tem 30 metros, a quantos metros o caminhão se eleva verticalmente? Essa ideia que ele pôs aqui é uma ideia de altura. Falou altura, é 90 graus. Não precisa duvidar. Falou altura, 90 graus. Deu ideia de altura, pode garantir que é 90 graus. Aí, nesse caso, quero o cateto oposto, tenho hipotenusa, então eu vou usar seno. Seno de 10 graus é igual a cateto oposto, que é x, hipotenusa, que é 30. Vou lá na tabela pegar quanto que é seno de 10.
Ó, seno de 10 é 0, tá bem aqui, ó. 0,174. Então, vou usar esse valor lá. 0,174. Isso, então, vai ser igual a x sobre 30. Então, meu x é só multiplicar. 0,74 vezes 30. Vou pôr aqui de novo. Não sei porque que esse calculador vem gigante desse jeito. É porque eu ampliei o quadro. Ó, 0,174, 74. Vezes 30. O trem. Vou ter 30. Aí. 5,22. Então, pronto. A altura que o caminhão vai se elevar é 5,22 metros. Gente, de verdade, tá tranquilo com esse assunto aqui, com esse conteúdo? Querem que eu vou mais devagar nos exercícios? Porque aqui eu tô fazendo bem diretão. Se você quiser, me falem aí, não fiquem com dúvida, não. Eu separei mais dois ainda para a gente fazer dessa parte, ó, o 34 e o 39, que são alguns probleminhas, que a gente precisa fazer uma certa interpretação. Então, vamos lá, ó. O 34. Ele fala assim, ó, na construção de um telhado foram usadas telhas francesas como as mostradas na imagem abaixo. O caimento do telhado é 20 graus em relação ao plano horizontal. Sabendo que em cada lado da casa foram construídos 6 metros de telhado e que até a laje do teto a casa tem 3 metros de altura, determina que a altura se encontra o ponto mais alto do telhado dessa casa. Gente, esse exercício eu acho que a gente já fez um bem parecido, lá para trás. Ou não? Acho que já. O que ele quer saber? Ele quer saber quem que é essa altura aqui, ó. Até chegar naquele ponto aqui, ó, que é o ponto mais alto. Daqui da laje até o chão, o exercício já me deu. Ele já falou que vale 3. Falta, então, a gente descobrir quanto que é esse pedacinho aqui, ó, para cima. E aí depois a gente soma, ó. Então, vou usar esse triângulo aqui. De novo, já que eu estou falando lá de uma certa altura, então eu garanto que aqui tem 90 graus. E aí eu vou usar esse triângulo retângulo para aplicar as razões trigonométricas. Então, em relação a 20 graus, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Então, eu vou usar seno. Seno de 20 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. X sobre 6. Aí, vamos lá. Seno de 20... O cachorro tá querendo participar. Ó, o seno de 20 é 0,342. Deixa eu ver se eu peguei a calculadorinha aqui. Peguei. 0,342. Já vou pôr ela aqui de novo, que a gente vai precisar dela. Eu fico apagando ela, gente, toda hora, porque ela dá uma leve bugada aqui no meu quadro. É 0, aí, na verdade foi 0,342, que vai ser igual, então, a x sobre 6. Aí eu vou passar esse 6 multiplicando. Então vai ficar 0,342 vezes 6. Olha lá, 2,052. Então, nesse caso, qual que vai ser a altura máxima lá? Essa altura total aqui, que eu vou chamar de H. Bem sugestivo, ó. Vai ser o 2,052 mais os 3 metros lá, que é o da casa. Então, fica 5,052 metros. Esse é o ponto mais alto. De boa, gente, com essa aqui? Uhum. Então tá. Vamos para a última aqui, antes da gente falar do próximo tópicozinho. Que é seno e cosseno de ângulos obtusos. Ó, essa aqui ele fala assim: um avião decola do aeroporto
A, que está nesse ponto A, e sobe segundo ângulo constante de 15 graus com a horizontal. É o que já demonstrou na figurinha, ó, que ele subiu 15 graus. Na direção do percurso do avião, a 2 quilômetros do aeroporto, então está mostrando aqui, ó, a 2 quilômetros daqui até aqui, 2 quilômetros ou 2.000 metros, existe uma torre retransmissora de televisão de 40 metros de altura. Então, essa altura ele me deu, ó. Ele falou que é igual a 40. Eu já vou até colocar aqui na figurinha que a gente já pode usar ela. Então, aqui 40 metros. Aí ele quer saber, verifique se existe a possibilidade de o avião se chocar com a torre, com essa torre aqui, e aí nesse caso ele vai ter que desviar da rota, né? Ele não vai esperar lá, chegar lá para ver se dá certo ou não. Então aqui a gente pode fazer o cálculo e verificar. Então nesse caso, o que eu vou fazer? Ó? A altura da torre é 40 metros. O que eu vou querer fazer aqui então é descobrir que altura é essa, que eu vou chamar aqui de x, que o avião vai atingir. E aí a gente faz a comparação. Se essa altura for 40 ou menor que 40, a gente já sabe que ele vai se chocar. Se for qualquer valor maior do que 40, aí ele não vai se chocar com a torre. Então, é isso que eu quero descobrir aqui. Aqui está, então, o x que eu quero descobrir, ele me deu o ângulo de 15 graus e me deu essa medida aqui de 2.000 metros. Eu vou usar já em metros, porque aí nossa resposta já fica em metros também, e aí eu já comparo diretão aqui com essa altura. Então, vamos lá. Já que é a altura, aqui tem um ângulo de 90 graus. Em relação a 15 graus, isso é cateto oposto, e isso é cateto adjacente, porque está no mesmo lado. Relação que usa cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então, tangente de 15 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 2.000. Tangente de 15, deixa eu confirmar aqui, ó. 15 graus, a tangente é a última, ó, 0,268. Então, esse é o valor que eu vou usar. 0,268. E aí, para descobrir, então, aquela altura, eu vou ter que multiplicar isso por 2.000. Então, de novo, pegar minha calculadorinha aqui. Aí a gente tem, então, 0,268 vezes 2.000. 536. Então, x é igual a 536. Espera aí, vamos ver aqui. Na direção do percurso do avião a 2 km do aeroporto, existe um de 40 metros de altura. Bom, gente, então, nesse caso, olha lá, tem alguma chance desse avião se chocar lá? Nenhuma, né? Se só tem 40 metros. Mas eu tô achando esse estado muito louco. 536, será que é para ficar longe assim mesmo? Bom, nossos cálculos estão certinhos. Agora, se a torre tem 40 metros, ele vai subir a 536, não tem chance nenhuma, então, dele encostar nessa torre. Na verdade, vai nem passar perto direito. Então, quase 500 metros de distância dela. Então, pode continuar no percurso que vai dar certinho. Então, existe a possibilidade. Não existe, na verdade. Não existe a possibilidade. Possibilidade de chocar. Então, pronto. Gente, craques agora, né? Para encontrar lá a partir de um triângulo retângulo. Se eu tenho o ângulo, a gente usa a razão trigonométrica para descobrir lado. A gente usa Pitágoras para descobrir um lado do outro. Então, tudo de boa até aqui, né? Eu tô craque. Sei. Agora, o que acontece? Só pra gente, deixa eu ver que horas são. 10 horas. Dá tempo da gente falar disso aqui, ó, e até fazer esse exercíciozinho que eu separei. O que acontece?
como eu tinha falado aqui para vocês, até então a gente estava trabalhando ó, com ângulos do tipo agudos, até um ângulo de 89 graus. Quando a gente começa a pegar, então, ângulos obtusos, existe uma forma da gente determinar qual que é o valor de seno, cosseno e tangente de ângulos obtusos. Só que, para isso, a gente vai precisar das medidas dos ângulos agudos. E aí vocês vão entender por quê. Quando vocês forem estudar uma trigonometria mesmo, que vai envolver o ciclo trigonométrico, aí vai ser muito massa. Vocês vão ver que vai ter tudo relação assim também. Aí de repente, vocês vão lembrar lá de... Eu acho que nesse livro aqui de vocês... eu queria chegar lá no ciclo trigonométrico, mas eu acho que no nono ano não é passado. No nono ano não veio ainda. Lá no primeiro ano do ensino médio, ano que vem, vocês trabalham com o ciclo. Aí vocês vão ver tanto que é massa. Mas então, vão lembrar lá de mim, ó, no ano que vem, falando disso aqui, porque vocês vão ver que tudo tá ligadinho lá na figura, no ciclo trigonométrico. Professor, você vai estar o ano que vem? Pois é, para o primeiro ano, eu não dou aula. Eu dei aula ano passado para o primeiro ano, mas esse ano não peguei. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, tudo depende. Ó, o que acontece? Quando a gente vai determinar, então, o seno, cosseno, aqueles casos seno e cosseno, tá bom? Seno e cosseno de ângulos obtusos, a gente faz uma certa relação, a gente usa umas propriedades. Ele até fala aqui, ó, nesse item precisaremos, de alguns momentos, obter valor de seno e cosseno de ângulos obtusos. Aí, nesse caso, ó lá, como esse assunto ainda não foi estudado, por que não foi estudado? Porque nos triângulos retângulos não tem ângulo obtuso, então por isso que não caiu nenhum até agora para a gente. Aí ele fala como que a gente pode encontrar. E aí, até que ele fala, ó, futuramente você estudará a parte teórica que fundamenta o que faremos agora. É o que eu falei para vocês, o ciclo trigonométrico. Aí, quando vocês estudam o ciclo trigonométrico, faz todo sentido tudo isso aqui, ó. Só que aqui, então, a gente vai mais aplicar. Qual que é as aplicações que a gente vai fazer? Primeiro, seno de 90 e cosseno de 90 possuem esses valores aqui. Gente, só um minutinho, por favor. Amanda? Cadê a Amanda? Tô aqui. Você escutou a nova música do Harry Styles? Não sei. Golden, escuta. Voltei, gente. Beleza. Era meu cachorro comendo minha chinela. Não aguento mais comprar chinela, esses cachorros comigo. Vamos lá. Então, o que eu estava falando? Seno de 90, a gente vai admitir a partir de agora que ele vale 1 e cosseno de 90, 0. Igual eu falei, no ciclo trigonométrico faz mais sentido. Aqui a gente só meio que aceita, infelizmente. Porque a gente precisa de umas coisas antes, que a gente só vê no primeiro ano. O segundo item que a gente vai precisar, o que ele fala? Ó, o seno de ângulo obtuso são exatamente igual ao seno dos suplementos desses ângulos. Então, olha lá, o seno de x é a mesma coisa que o seno de 180 menos x. Isso quer dizer que, lembra lá, complemento é quando os dois ângulos dá 90 graus. Suplemento é quando os dois ângulos dá 180 graus. Então, por exemplo, eu quero o seno de 120 graus. O suplemento, na verdade, de 120 é 60. Então, o seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60. E o seno de 60, a gente viu lá atrás, que é raiz de 3 sobre 3. Ou melhor, sobre 2. Então, olha lá, se eu sei o seno dos ângulos aqui normaisinhos, eu sei também o seno do suplemento dele. É só a gente pegar lá 180 menos o valor. Agora, o cosseno de ângulos obtusos são opostos aos cossenos dos suplementos desses ângulos. Quando eu falo oposto, eu falo com sinal invertido, ou sinal contrário. Então, é até que ele coloca, ó,
o cosseno de um ângulo, é igual ao sinal oposto, então é menos o cosseno do suplemento. Um outro exemplinho aqui, eu quero cosseno de 120 agora. Isso vai ser a mesma coisa que menos cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1/2. Então, aqui, o cosseno de 120 é menos meio. Então, lembrem, o cosseno, ele inverte o sinal, já o seno não. É só pegar o suplemento lá que a gente consegue determinar o valor certinho. Aí eu até peguei esse exercício 41 aqui para a gente treinar mais um pouco também. Ó. Tipo, seno de 135. O suplemento de 35, ou melhor, de 135, é 45, não é? Porque lá, se eu fizer 135 mais 45, vai dar 180. Então, já que 45 é o suplemento de 135, pronto. O seno de 135 é o mesmo do seno de 45, e o seno de 45, pela tabelinha, é raiz de 2 sobre 2. Com a tabelinha, eu vou montar montar ela aqui com vocês de novo, só para vocês lembrarem lá da ordem. Ó. Então, a gente coloca seno, cosseno e tangente. Aqui 30, 45 e 60. Como que era a regrinha? A que a gente falou na primeira aula. Ó. Na coluna do seno, a gente começa 1, 2, 3. Na do cosseno, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E aí a gente põe a raiz no 3 e no 2. Onde tem 3 e 2 no numerador, a gente põe. No 3 e no 2. Aí a tangente, a gente monta direto. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essa tabelinha tem que lembrar dela, tá? Essa é a que eu falei para vocês que é importante lembrar. E aí o cosseno que eu usei ali foi o cosseno de 45. Então, raiz de 2 sobre 2. Pronto. Então, o seno de 135... Opa, eu falei cosseno, mas eu usei o seno. Não mudou nada porque os dois têm o mesmo valor. Mas o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora, letra B, cosseno de 135. O cosseno de 135 vai ser o oposto do cosseno do suplemento, ou seja, o oposto do cosseno de 45. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então o cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. 150. O suplemento de 150 é 30, que 180 mais 30 dá, ou melhor, 150 mais 30 dá 180. Então, o seno de 150 é o seno de 30 graus, que é, se a gente olhar aqui na tabelinha, o seno de 30, 1/2. Então, 1/2. E o cosseno de 150, lembra que o cosseno carrega o sinal de negativo. Então, inverte. Inverte não, pega o oposto. Cosseno de 30, pela tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui fica menos raiz de 3 sobre 2. Fácil isso aqui, né, gente? Depois vocês falam que matemática ainda é difícil. Trem facinho isso aqui. Tem alguma dúvida, gente, nessa parte aqui? Pode mandar aí no chat, se tiver. Não? Muito fácil matemática. Pois Oxi. é. Nossa, também acho. Gente, então, lembra... aqui acabou que esse 41, ele pegou casos assim, olha lá, os ângulos notáveis, tá vendo? 45, 30 graus. Mas pode acontecer de pegar qualquer outro ângulo. Tipo, aí a gente usa a tabela. Ó. Vou fazer um exemplo aqui com vocês aqui do lado. Por exemplo, se eu quiser o cosseno de 122 graus. O que a gente faz? Descobre quem que é o suplemento de 122, ou seja, o número que soma com 122, que dá 180. E pega o oposto. Então, ficaria menos cosseno
122 vai ter que ser 58, né? Isso. Então, vai lá na tabelinha, ó. 58 graus, aqui 58, cosseno é 0,530 ou 0,53, né? Então, menos 0,53. Tá vendo? Então, mesmo se não for ângulos notáveis, a gente usa a tabela do mesmo jeitinho. A tabela de ângulos agudos para encontrar ângulo obtuso. Não tem problema, utilizamos a tabelinha do mesmo jeito. Beleza? Gente, vou fazer assim, tá faltando 4 minutos, eu não vou começar outro tópico ali com vocês, que eu vou acabar sendo cortado no meio. Então, vou fazer Professor, sabe que dia vai ser as provas? as provas, eita. Não sei, se for seguir o mesmo horário do Fundamental 1, do Fundi 1, vai ser no final de novembro e início de dezembro. Naquela semana, a semana do dia 30 de novembro. Mas eu não vou te dar a confirmação agora, Igor, porque realmente agora eu não sei. É porque parece que eles tinham falado que, tipo, a gente ia entrar... Ah, não, deixa. Que eu achei que a gente ia entrar de férias, tipo, 30 de novembro, alguma coisa assim. Não, as aulas estão no calendário, esse agora é para todo mundo. O calendário vai até, as aulas estão lá até dia 18 de... Nunca que eu vou ficar até dia 18. Não, mas aí até dia 18, aí assim, passa a semana de avaliações, e depois tem recuperação, aí tem fechamento de nota, é por isso que eles colocam até... Ninguém vai ficar de recuperação esse ano, né? Não conta isso comigo, não. Tô brincando. Gente, não, Credo. conteúdo fácil desse... um conteúdo fácil desse aqui, ninguém fica mesmo, não. Não é possível. Na hora da prova eu vou saber tudo. Aí. Vamos... Deixa eu ver, gente. Faltam 3 minutos, dá tempo de a gente fazer esse aqui, ó. Esse 44, que ele é legal também. Vou apagar essa tabela aqui, que eu já tenho lá atrás mesmo. Mas no calendário tá até dia 18, tá? Então, provavelmente, na primeira semana de dezembro vai ser provas, na segunda semana, recuperações, e na terceira, um fechamento de nota, essas coisas. Matheus, pois é. Tá uma incógnita ainda também para a gente, porque o Estado liberou, só que, assim, depende da escola, ele colocou como facultativo. Então, se a escola quiser voltar, pode voltar, e até então o SESI não pronunciou para o ano que vem. Para esse ano, já está decidido que a gente vai finalizar com aulas online. Mas para o ano que vem, não sei te falar também. A gente também está pensando como que vai ser. Esperando, na verdade, eles anunciarem como que vai ser. Eu acho que, se voltar, vai voltar com um ensino que eles chamam de ensino híbrido. Uma parte vai para a escola e a outra parte fica ao vivo, assistindo em casa. Aí vai fazendo um rodízio. Mas, não sei. Esse é o que algumas escolas estão propondo. Agora... Eu acho que se voltar ninguém vai. Tem essa questão, né? Não sei também. Ano que vem a gente vê como que é. Olha, gente, fazer isso aqui rapidinho. Ele quer saber a medida do valor de X. Ele quer esse X aqui, então, ó. E não, peguei do lugar errado. Não vou fazer exercício mais que vocês também, não. Esse aqui eu preciso falar da lei do seno e cosseno para vocês, foi o que eu não falei. Deixa esse exercício aqui, então. Semana que vem a gente fala de lei do seno, lei do cosseno. Semana que vem, porque amanhã a gente tem robótica, né? Então, eu vou despedir de vocês, falta um minutinho. Parte eu ficar no Instagram, brincadeira. Você tem 20 minutos, ó, pro Instagram. Até a próxima aula. Qual que é a próxima aula de vocês? Geografia, eu acho. Geografia. Massa. Não, eu tô falando na aula de robótica, vou ficar no Instagram. Não, você é doido? Ele é muito inteligente, não dá, eu não consigo. Nossa, eu acho tão massa as aulas do Dan Lux, a questão que ele vai montando. É assim, tem que pegar desde o comecinho mesmo. Se perder um pouquinho no meio, já era.
É igual matemática. É mesmo. Você para na divisão, você não aprende mais nada. Eu parei lá no sexto ano. Tem Lá que no me sexto buscar ano. lá de novo. Tem que me Acredito. buscar lá. Credo. Mas vai dar certo. Gente, então, tchau, tchau. Até amanhã.